Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. 13ª sessão. Título: As 7 Criações. Segue agora um trecho. Não havia nem dia nem noite, nem céu nem terra, nem escuridão nem luz, nem o que quer que fosse, com exceção do Uno, incompreensível para a inteligência, ou aquilo que é Brahma, e Puma, espírito, e Pradnana, matéria grosseira. Fim do trecho. Registrado no Vishnu Purana, capítulo 1 e capítulo 2. Continuação da narrativa. No Vishnu Purana, diz Paranshara a Maitreya, seu discípulo: assim, eu vos expliquei, excelente Muni, 6 criações. A criação dos seres Arvakisrota foi a 7ª, e foi a do homem. Observação número 2. Registrado por Wilson em Vishnu Purana, capítulo 1, páginas 73 a 75. Continuação da narrativa. Em seguida, põe-se ele a falar de 2 criações adicionais, sobremodo misteriosas, que são diversamente interpretadas pelos comentaristas. Orígenes, comentando os livros escritos por Celso, seu adversário gnóstico, livros que foram todos destruídos pelos precavidos padres da Igreja, responde evidentemente às objeções de seu antagonista e, ao mesmo tempo, revela o seu sistema. Este era claramente setenário. Mas a teogonia de Celso, a gênese das estrelas e dos planetas, do som e da cor, não mereceu a guisa de resposta, senão a sátira e nada mais. Celso, atente-se, desejoso de fazer gala de sua erudição, alude a uma escala de criação compreendendo 7 portas, e no alto a 8ª sempre fechada. Os mistérios do Mitras persa são explicados e também se acrescentam razões musicais. A estas razões, ele ainda se esforça por adicionar uma segunda explicação, também baseada em considerações musicais. Observação número 3. Registrado por Orígenes em Contra Celson, volume 6, capítulo 22. Continuação da narrativa. Isto é, sobre as 7 notas da escala, os 7 espíritos das estrelas, etc. e etc. Valentim insiste quanto ao poder dos grandes 7, que foram incumbidos de produzir este universo, depois que Ar-Retos, ou o Inefável, cujo nome se compõe de 7 letras, houvesse representado a primeira hebdomada. Este nome, Ar-Retos, indica a natureza setenária do Uno, o Logos, a deusa Rhea, diz Proclo. É uma mônada, uma díada e uma heptada, reunindo em si mesma todos os titânidas, que são 7. Observação número 4. Registrado em Timoeus. Continuação da narrativa.
Em quase todos os Puranas se encontram as 7 criações, todas precedidas por aquilo que Wilson traduz como o princípio contínuo, o espírito absoluto, independente de toda a relação com os objetos dos sentidos. São elas: item número 1. Mahat Tattva, a alma universal, a inteligência infinita ou mente divina. Item número 2. Taman Matras Buddha ou Buddha-sarga, a criação elemental, a primeira diferenciação da substância contínua universal. Item número 3. Indriya ou a Indriyaka, a evolução orgânica. Estas 3 foram as criações Prankrita, ou desenvolvimentos da natureza contínua, precedidos pelo princípio contínuo. Item número 4. Mukhiya, a criação fundamental das coisas perceptíveis, foi a dos corpos inanimados. Observação número 5. E a quarta criação é aqui a primária, pois as coisas imóveis são, antes de tudo, conhecidas como primárias, segundo a tradução de um comentário por Fitzwitzhar Hall, ao editar a versão de Wilson. Fim da observação número 5. Continuação da narrativa. Item número 5. Tairiya Gyonya ou Tiriyakisrotas, foi a dos animais. Item número 6. Urdhvasrotas ou a das divindades. Observação número 6. Como é possível que as divindades tenham sido criadas depois dos animais? A significação esotérica da expressão animais é os germes de toda a vida animal, inclusive o homem. O homem é chamado um animal sacrificial, isto é, o único da criação animal que oferece sacrifícios aos deuses. Muitas vezes também, quando se fala nos textos sagrados de animais sagrados, quer-se fazer alusão aos 12 signos do zodíaco, como já tivemos oportunidade de mencionar. Fim da observação número 6. Continuação da narrativa. Item número 7. Arvaksrotas, foi a do homem. Observação número 7. Registrado por Wilson no Vishnu Purana, páginas 74 a 75. Continuação da narrativa. Tal é a ordem apresentada nos textos exotéricos. Segundo a doutrina esotérica, há 7 criações primárias e 7 secundárias. As primeiras são as das forças que evolucionam por si mesmas, procedentes da força una sem causa. As últimas nos mostram o universo manifestado emanando dos elementos divinos já diferenciados. Tanto esotérica como exotericamente, todas as criações acima enumeradas representam os 7 períodos da evolução, seja depois de uma idade, seja depois de um dia de Brahma.
Este é por excelência o ensinamento da filosofia oculta, que, no entanto, jamais emprega o termo criação, nem mesmo o de evolução, quando se refere à criação primária, mas denomina todas as forças como os aspectos da força sem causa. Na Bíblia, os 7 períodos são reduzidos aos 6 dias da criação, com o 7º dia de repouso, e os ocidentais se atêm à letra. Na filosofia indiana, quando o Criador ativo produziu o mundo dos deuses, os germes de todos os elementos não diferenciados e os rudimentos dos sentidos futuros, em uma palavra, o mundo dos númenos, o universo permanece inalterado durante um dia de Brahma, ou um período de 4,320 milhões de anos. Este é o 7º período, o período passivo, ou o Sabbat, da filosofia oriental, que sucede aos 6 períodos de evolução ativa. Na Satapatha Brahmana, Brahma, neutro, a causa absoluta de todas as causas, irradia os deuses. E tendo-os irradiado por meio de sua natureza inerente, a obra se interrompe. Eis o que se diz no primeiro livro de Manu. Segue o trecho. No fim de cada noite, Pralaya, Brahma, que estava adormecido, desperta e pela só energia do movimento faz emanar de si mesmo o espírito ou a mente, que em sua essência é e contudo não é. Fim do trecho. Observação número 8. Veja-se no livro As Ordenanças de Manu, no volume 1, capítulo 74, página 10. Continuação da narrativa. No Sefer Yetzirah, o livro da criação cabalístico, é evidente que o autor se faz eco das palavras de Manu. Ali se faz constar que a substância divina existiu, só ilimitada e absoluta, desde a eternidade, e que fez emanar de si mesma o Espírito. Segue o trecho. Uno é o Espírito do Deus vivo. Bendito seja o seu nome, que vive eternamente. Vós, Espírito e Verbo, eis o Espírito Santo. Fim do trecho. Observação número 9. De mesma citação, no capítulo 1 e capítulo 9. Continuação da narrativa. Esta é a trindade cabalística abstrata, com tão pouco respeito antropomorfizada pelos padres. Dessa tríplice unidade emanou o cosmos por inteiro. Do Uno emanou primeiro o número 2, ou o ar, o elemento criador. Em seguida, o número 3, a água, procedeu do ar. O éter, ou fogo, completa o quarto místico do Arba-Uil. Na doutrina oriental, o fogo é o primeiro elemento. O éter sintetiza todos, pois a todos contém. O Vishnu Purana dá 7 períodos completos e mostra a evolução progressiva da alma-espírito e das 7 formas da matéria, ou princípios. É impossível enumerá-los nesta obra. Recomendamos ao leitor que consulte com atenção um dos Puranas. Segue o trecho agora.
Aí Ehudá assim principiou. Está escrito: Elohim disse que haja um firmamento no meio das águas. Vinde ver. Na época em que o Santo criou o mundo, ele criou 7 céus em cima, criou 7 terras embaixo, 7 mares, 7 dias, 7 rios, 7 semanas, 7 anos, 7 épocas e 7.000 anos durante os quais o mundo existiu. O sétimo de todos os milenários. Assim, as 7 terras embaixo. Elas são todas habitadas, exceto aquelas que estão em cima, e aquelas que estão embaixo. E entre cada terra se estende um céu, firmamento, que separa uma da outra. E há nelas as 7 criaturas que parecem diferentes umas das outras. Mas, se objetais, dizendo que todos os filhos deste mundo descendem de Adão, assim não é. E as terras inferiores, de onde vêm? Pertencem à cadeia da terra e aos céus que estão em cima. Fim do trecho. Observação número 10. Registrado no Kabbalah de Meir, páginas 415 a 416. Continuação da narrativa. Irineu também atesta, muito a seu pesar, que os gnósticos ensinavam o mesmo sistema, velando muito cuidadosamente o verdadeiro significado esotérico. Esse véu, entretanto, é idêntico ao do Vishnu Purana e de outras escrituras. Eis o que Irineu escreve a respeito dos marcionistas. Segue o trecho. Sustentavam que os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, foram os primeiros a ser criados, à imagem da tétrada primária superior, e que se adicionarmos às suas operações, a saber, o calor, o frio, a umidade e a secura, teremos uma representação exata da Ogdoada. Fim do trecho. Observação número 11. Registrado nos livros Contra Roer, capítulo 1 e 17, e também no A Escrita de Irinseus, capítulo 1, página 73. Continuação da narrativa. Acontece que essa representação e a própria Ogdoada são véus, exatamente como nas 7 criações do Vishnu Purana, às quais se acrescentam mais 2, sendo que a 8ª, chamada Anugraha, possui ao mesmo tempo os atributos de bondade e obscuridade, o que é mais uma ideia sankhya que purânica. Pois Irineu diz também que, segue o trecho, eles, os gnósticos, tinham uma 8ª criação semelhante, que era a um tempo boa e má, divina e humana. Afirmavam que o homem foi formado no 8º dia. Diziam às vezes que o homem foi feito no 6º dia, e outras vezes que o fora no 8º. A não ser que quisessem significar que a parte terrestre foi formada no 6º dia e a parte carnal no 8º, estabelecendo uma distinção entre estas 2 partes.
Fim do trecho. Observação número 12. Registrado em Ibdi, capítulo 1 e 30. Continuação da narrativa. A distinção existia, não porém no sentido a que se refere Irineu. Os gnósticos tinham uma hebdomada superior e uma inferior no céu, e uma terceira hebdomada terrestre no plano da matéria. Iaô, o Deus misterioso, regente da lua, conforme o apresenta Orígenes, em seu quadro, era o chefe daqueles 7 céus superiores. Observação número 13. Superiores tão só aos espíritos, ou céus da terra. Continuação da narrativa. E, portanto, idêntico ao chefe dos 7 pitris lunares, nome que eles davam aos Dayan Korans lunares. Afirmavam, escreve o mesmo Irineu, que esses 7 céus são inteligentes e a eles aludiam como se fossem anjos. E acrescenta que por esse motivo chamavam Hebdomas a Iaô, enquanto que a mãe deste davam o nome de Ogdoás, porque, segundo explica, ela conservava o número da Ogdoada primogênita e primária do pleroma. Observação número 14. Registrado em Ibti, capítulo 1 e capítulo 5, páginas 2. Continuação da narrativa. Esta Ogdoada primogênita era na teogonia o segundo Logos, o manifestado, porque havia nascido do primeiro Logos cétuplo, de modo que é a 8ª neste plano manifestado. E em astrolatria era o Sol, Martanda, o 8º filho de Adite, que ela repudiou, conservando os 7 filhos, os planetas. Porque os antigos jamais consideraram o Sol como um planeta, e sim como uma estrela central e fixa. Esta é, assim, a segunda hebdomada, nascida do Uno de 7 raios, Agni, o Sol e muitos outros. Mas não os 7 planetas, que são irmãos de Súria, e não seus filhos. Entre os gnósticos, esses deuses astrais eram os filhos de Ilda-Baoth. Observação número 15. Veja-se em Isis Sem Véu, capítulo 2, página 183. Continuação da narrativa. De Ilda, criança, e Baoth, ovo. O filho de Sofia, Ashamot, a filha de Sofia ou sabedoria, cuja região é o pleroma. Ilda-Baoth faz nascer de si mesmo esses 6 espíritos estrelares: Jove, Iahó, Jeová, Sabaoth, Adonai, Adoneus, Eloi, Eloeus, os raios, Oreus, Astafaios, Astafaeus. Observação número 16. Veja-se também em Gnósticos e seus restos mortais, de King, na página 97. Outras seitas consideravam Jeová como o próprio Ilda-Baoth. King o identifica com Saturno. Continuação da narrativa.
e são eles que constituem a hebdomada, segunda ou inferior. Quanto à terceira, compõe-se de 7 homens primordiais. As sombras dos deuses lunares projetadas pela primeira hebdomada. Vê-se, portanto, que os gnósticos não se distanciavam muito da doutrina esotérica, mas apenas a velavam. Em relação às censuras que lhes faz Irineu, o qual evidentemente ignorava as verdadeiras doutrinas dos hereges a respeito da criação do homem no 6º dia e de sua criação no 8º dia, é assunto que concerne aos mistérios do homem interno. Este ponto só se tornará inteligível para o leitor depois de haver lido os volumes 3 e 4 e compreendido bem a antropogênese da doutrina secreta. Ilda-Baoth é uma cópia de Manu, do Manu que exclama com orgulho. Segue o trecho. Ó tu, o melhor dos homens, 2 vezes nascidos, fica sabendo que eu, Manu, sou o Criador de todo este mundo. Eu, a quem aquele, Viraj masculino, espontaneamente fez nascer. Fim do trecho. Observação número 17. Registrado no livro Ordenanças de Manu, capítulo 1, página 33. Continuação da narrativa. Primeiro ele cria os 10 senhores do ser, os Prajapatis, que, conforme nos diz o versículo 36, produzem 7 outros Manus. Ilda-Baoth também se vangloria do mesmo modo. Eu sou Pai e Deus, e não há ninguém superior a mim. Por esse motivo, sua mãe o repreende e lhe diz com frieza: não mintas, Ilda-Baoth, porque o pai de tudo, o primeiro homem, Antropos, é superior a ti, e por isso é Antropos, o filho de Antropos. Observação número 18. Registrado por Irenseus, nos capítulos 1 e 30. No item 6 também. Continuação da narrativa. É uma boa prova da existência de 3 logos, além dos 7 nascidos do primeiro, um dos quais é o logos solar. Quem, portanto, era esse Antropos, tão superior a Ilda-Baoth? Só os anais gnósticos podem resolver esse enigma. Em Pistis Sophia, o nome Ieu, composto de 4 vogais, é geralmente seguido pelo epiteto o homem primordial, ou o primeiro homem. Mostra isto também que a gnose não era senão um eco de nossa doutrina arcaica. Os nomes que correspondem a Parabrahman, a Brahma e a Manu, o primeiro homem pensador, são compostos de sons de 1, 3 ou 7 vogais. Marcos, cuja filosofia era certamente mais pitagórica que outra coisa, fala que uma revelação que lhe fora feita acerca dos 7 céus, que emitiam cada um som de uma vogal, ao pronunciar os 7 nomes das 7 hierarquias angélicas. Depois que o espírito impregnou até o mais ínfimo dos átomos dos 7 princípios do cosmos, começa então a segunda criação, que sucede o período de repouso já mencionado acima. Os criadores Elohim
esboçam durante segunda hora a forma do homem. Diz o rabino Simeão no Nuctemeron dos Hebreus. Há 12 horas no dia, reza o Mishnah, e durante elas se processa a criação. As 12 horas no dia são também uma cópia enfraquecida da sabedoria primitiva, um eco tênue, mas fiel. São como os 12.000 anos divinos dos deuses um véu cíclico. Cada dia de Brahma corresponde a 14 manus, que os cabalistas hebreus, seguindo, aliás, o exemplo dos caldeus, alteraram intencionalmente para 12 horas. Observação número 19. Em outra passagem, contudo, a identidade se revela. Veja-se mais acima a citação de Ibn Gabirol a respeito dos 7 céus, 7 terras, etc., etc. Continuação da narrativa. O Nuctemeron, de Apolônio de Tiana, é a mesma coisa. O dodecaedro está oculto no cubo perfeito, dizem os cabalistas. O sentido místico desta frase é que as 12 grandes transformações do espírito na matéria, os 12.000 anos divinos, ocorrem durante as 4 grandes idades, ou o primeiro Mahayuga. Principiam com o metafísico e o supra-humano, e acabam pela natureza física e a puramente humana do cosmos e do homem. Se a ciência ocidental é incapaz de fazê-lo, em compensação, a filosofia oriental pode dar o número dos anos humanos que se sucedem na linha das evoluções espirituais e físicas do visível e do invisível. A criação primária é chamada a criação da luz espírito e a criação secundária a das trevas, matéria. Observação número 20. Não confundir com as trevas pré-cósmicas, o todo divino. Continuação da narrativa. Ambas podem ser vistas no Gênesis. Observação número 21. Registrado no capítulo 1, versículo 2, e também no começo do capítulo 2. Continuação da narrativa. A primeira é a emanação dos deuses, Elohim, nascidos por si mesmos. A segunda é a da natureza física. Eis porque está escrito no Zohar. Segue o trecho. Ó, companheiros, companheiros, o homem como emanação era ao mesmo tempo homem e mulher. Ele tinha tanto de pai quanto de mãe. E este é o sentido das palavras. E Elohim disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E este é o homem dual. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Entretanto, o que é luz em nosso plano são trevas nas esferas superiores. O homem e a mulher, do lado do Pai, Espírito, se referem à criação primária, e do lado da Mãe, à criação secundária. O homem dual é Adão Kadmon, o protótipo abstrato masculino e feminino, e o Elohim diferenciado. O homem procede do Dayan Kohan e é um anjo caído, um deus exilado, como se mostrará. Na Índia, as criações eram descritas do seguinte modo:
Observação número 22. As transcrições que se seguem com referência às 7 criações foram todas extraídas do Vishnu Purana de Wilson, no volume 1, capítulos 1 e capítulo 5, salvo outras indicações. Continuação da narrativa. Item número 1. A primeira criação. Criação Mahat Tattva, assim denominada porque foi a autoevolução primordial do que se devia converter em Mahat, a mente divina, consciente e inteligente, esotericamente o espírito da alma universal. Segue um trecho em destaque. O mais digno dos ascetas, por meio do seu poder, o poder daquela causa. Toda causa, produzida, surge por sua própria natureza. E por outra parte, pois que os poderes de todos os seres não são compreendidos senão por meio do conhecimento de aquilo, Brahma, que se está além do raciocínio, da criação e de todas as coisas semelhantes. Tais poderes dizem respeito a Brahma. Fim do trecho em destaque. Continuação da narrativa. Aquilo precede, portanto, a manifestação. O primeiro foi Mahat, diz o Linga Purana, porque o uno, aquilo, não é primeiro nem último, mas o todo. Esotericamente, contudo, a manifestação é a obra do Uno Supremo, ou antes, um efeito natural de uma causa eterna. Ou, como diz o comentador, é possível que tenha havido a intenção de dizer que Brahma foi então criado, porque era identificado com Mahar, a inteligência ativa ou a vontade em ação do Supremo. A filosofia esotérica o interpreta como a lei que atua. É a compreensão exata desta doutrina nos Brahmanas e nos Puranas que constitui o pomo de discórdia que separa as 3 seitas do Vedantinos, a Advaita, Advaita e a Vishtadvaita. A primeira argumenta logicamente que para Brahman, não tendo como todo o absoluto relação com o mundo manifestado, pois o infinito não tem relação com o finito, não pode querer nem criar, que em consequência Brahma, Mahat, Ishvara, ou seja lá qual for o nome atribuído ao poder criador, aos deuses criadores e a todos os outros, não passam simplesmente de um aspecto ilusório de Parabrahman na mente de quem os concebe. As outras seitas, pelo contrário, identificam a causa impessoal com o Criador ou Ishvara. Mahat ou Mahabudhi é, no entanto, para os Vaishnavas, a mente divina em operação ativa, ou, segundo a expressão de Anaxágoras, uma mente que ordena e organiza, e que foi a causa de todas as coisas. Wilson reconheceu, ao primeiro relance, a sugestiva relação existente entre Mahat e a Mat Fenícia, ou Mut, que era fêmea para os egípcios, a deusa Mut, a mãe, que como Mahat, diz ele, foi o primeiro resultado da mescla do espírito com a matéria e o primeiro rudimento da criação. Observação.
Segue agora uma frase de Brucker, que está em latim, mas que foi traduzida. Segue a tradução. E isso traiu o espírito da conexão Mot. Então, sementes de toda a criatura e de toda a criação. Fim do trecho em latim. Observação número 23, registrado no capítulo 1, páginas 240, de Brucker. Continuação da narrativa. Dando ao acaso uma cor ainda mais materialista e antropomórfica. Não obstante, na própria superfície dos antigos textos sânscritos, que tratam da criação primordial, descobrem-se, através de cada sentença exotérica, o sentido esotérico da doutrina. Segue agora um trecho em destaque. A alma suprema, a substância do mundo, que a tudo penetra, Sarvaga, tendo entrado ou tendo sido atraída na matéria, Prakrit, e no espírito, Purusha, agitou os princípios mutáveis e os imutáveis, porque era chegada a época da criação, Mavantara. Fim do trecho. Continuação da narrativa. O nous dos gregos, que é a mente, espiritual ou divina, mens ou mahat, atua sobre a matéria do mesmo modo, ele a penetra e a agita. Aqui a autora apresenta novamente outra frase escrita em latim. Lerei a tradução. O espírito nutre e balança a mente, a massa agitada e o Todo-Poderoso. Continuação da narrativa. Na cosmogonia fenícia, também, o espírito, envolvendo-se em seus próprios princípios, dá lugar à criação. Observação número 24. Registrado também por Brucker. Continuação da narrativa. A tríade órfica oferece uma doutrina idêntica, pois ali, Phanes ou Eros, o caos, contendo a matéria cósmica bruta, não diferenciada, e Cronos, o tempo, são os três princípios cooperadores, emanando o ponto oculto e incognoscível que produzem a obra da criação. E são eles os indianos Purushas, Phanes, Pradhana, Caos e Kala, Cronos. A ideia não agrada ao bom professor Wilson, como tampouco haveria de agradar a nenhum sacerdote cristão, por mais liberal que fosse. Observa Wilson que a mescla do Espírito Supremo ou alma com seus próprios princípios não é mecânica, é uma influência ou um efeito exercido sobre agentes intermediários e que produz efeitos. Esta frase do Vishnu Purana. Assim como o aroma vai até a mente, só por sua proximidade, e não em virtude de alguma ação imediata sobre a própria mente, do mesmo modo o Ser Supremo influi nos elementos da criação. É assim explicada, com acerto, pelo respeitável e erudito sancrecista. Assim como os perfumes não deleitam a mente por contato efetivo, mas pela impressão que produzem no sentido do olfato, que a transmite à mente. E ele acrescenta: a entrada do Supremo no espírito
assim como na matéria, é menos inteligível que o aspecto. Em outra parte, considerado quanto a este ponto da infusão do espírito, identificado com o Supremo em Prakriti ou na matéria exclusivamente. E dá preferência a este versículo do Padma Purana. Aquele que é chamado o macho, espírito de Prakriti, esse mesmo Vishnu divino, entrou em Prakriti. Tal ideia está certamente mais conforme ao caráter plástico que alguns versículos da Bíblia, que se referem aos patriarcas como Lot e mesmo Adão. Observação número 25. Compare-se no Gênesis, capítulo 19, versículo 34, 38 e capítulo 4. Continuação da narrativa. E ainda outros de natureza bem mais antropomórficas. Mas foi isso justamente que conduziu a humanidade ao falicismo, de que se acham impregnada na religião cristã, desde o primeiro capítulo do Gênesis até o Apocalipse. Ensina a doutrina esotérica que os Dayan Korans representam a expressão coletiva da inteligência divina ou mente primordial, e que os primeiros Manus, as 7 inteligências espirituais nascidas da mente, são idênticos àqueles. Assim, o Kawan Shin Win, o dragão áureo, no qual estão os 7 da instância terceira, é o Logos primordial ou Brahma, o primeiro poder criador manifestado. E as energias daihânicas são os Manus, ou coletivamente Manu Isvayambhuva. A relação direta entre os Manus e Mahat é, aliás, fácil de verificar. Manu deriva da raiz man, pensar, e o pensamento procede da mente. É, na cosmogonia, o período pré-nebular. Item número 2. A segunda criação, ou Bhuta, foi a dos princípios rudimentares ou Tanmatras. Por isso é chamada a criação elementar ou Bhutansarga. É o período do primeiro sopro de diferenciação dos elementos pré-cósmicos, ou a matéria. Bhutadi significa a origem dos elementos e precede a Bhutsarga, a criação ou diferenciação desses elementos no Akasha primordial, o caos ou vácuo. Observação número 26. No Vishnu é ao mesmo tempo Bhutyesha, Senhor dos elementos e de todas as coisas, e Vishvarupa, substância universal ou alma. Continuação da narrativa. No Vishnu Purana se diz que procede do tríplice aspecto de Ahankara, a que pertence, sendo traduzida esta palavra por egoísmo, mas significando antes este termo intraduzível o sentimento do eu sou. Observação número 27. I am Ness. Continuação da narrativa. Que primeiramente advém de Mahat, ou mente divina, o primeiro e vago esboço da personalidade, pois o Ahankara puro se torna apaixonado
e finalmente rudimentar ou inicial. Observação número 28. Registrado no Vishnu Purana, de Wilson, no volume 1, página 33. Continuação da narrativa. Ele é a origem de todo ser, tanto consciente como inconsciente. Se bem que a escola esotérica rejeite a ideia de existir algo que seja inconsciente, salvo em nosso plano de ilusão e ignorância. Durante este período da segunda criação, aparece a segunda hierarquia dos Manus, os Dayan Kohans, ou Devas, que são a origem da forma Rupa, os Chitrashi Kandinas, os de brilhante coroa, ou Rishas. Esses Rishis, que se converteram nas almas animadoras das 7 estrelas da Ursa Maior. Observação número 29. Compare-se quanto a seus tipos posteriores com o tratado escrito no século XVI por Tritêmio, mestre de Agripa, concernente às 7 inteligências secundárias ou espirituais que depois de Deus animam o universo. Tratado que, além dos ciclos secretos e de várias profecias, explica certos fatos e certas crenças a respeito dos gênios, ou Elohim, que presidem e dirigem os períodos setenários do curso do mundo. Fim da observação número 29. Continuação da narrativa. Em linguagem astronômica e cósmica, esta criação se refere ao período da névoa de fogo, a primeira fase da vida cósmica depois do seu estado caótico, quando os átomos saem de Laia. Observação número 30. Desde o primeiro momento, viram-se os orientalistas, sobremodo embaraçados para estabelecer uma ordem nas criações purânicas. Wilson confunde frequentemente Brahman com Brahma, o que mereceu reparo de seus sucessores. Os textos originais sânscritos são preferidos por Fitzgerald Hall, na tradução de Vishnu Purana, aos textos do que se utilizou Wilson. Se o professor Wilson houvesse usufruído das vantagens que hoje se acham ao alcance do estudante da filosofia hindu, sem dúvida que se teria expressado de maneira diferente, diz o editor de sua obra. Isso faz lembrar a resposta dada por um dos admiradores de Thomas Taylor aos eruditos que criticaram suas traduções de Platão. Taylor pode não ter sabido grego tanto quanto os seus críticos, mas conhecia Platão melhor do que eles. Os nossos orientalistas atuais desfiguram o sentido místico dos textos sânscritos muito mais do que fez Wilson, embora este último certamente fosse responsável por erros bem grosseiros. Fim da observação número 30. Continuação da narrativa. Item número 3. A terceira criação. A terceira criação, ou criação Indriya, foi uma forma modificada de arrancar a sensação do eu, de aham, eu, chamada a criação orgânica ou criação dos sentidos, a Indriyaka. Estas 3 foram a criação Prakrita, os desenvolvimentos distintos da natureza indistinta, precedidos do princípio indistinto. Observação número 31.
registrado no livro O.P. Cit, página 74. Continuação da narrativa. A expressão precedidos de devia ser aqui substituída por começando por budi, pois este último não é uma quantidade distinta nem indistinta, mas participa de ambos os aspectos no homem como no cosmos. Unidade ou mônada humana no plano da ilusão, budi, uma vez livre das três formas de arrancara e de seu manas terrestre, passa verdadeiramente a ser uma quantidade distinta, assim em duração como em extensão, porque é eterno e imortal. Dissemos atrás que a terceira criação, abundantemente provida do atributo de bondade, é chamada Urdhvasrotas, e, uma ou duas páginas adiante, a criação Urdhvasrotas foi mencionada como sendo a sexta criação, ou a das divindades. Observação número 32. Ver na página 75. Continuação da narrativa. Isso mostra claramente que os Mavantaras anteriores, bem como os posteriores, foram intencionalmente confundidos com o objetivo de impedir que os profanos percebessem a verdade. É o que os orientalistas chamam de incongruências e contradições. As três criações que começam com a inteligência são elementais, mas as 6 criações que procedem das séries a cuja frente vem o intelecto são obra de Brahma. Observação número 33. Registrado no Vishnu Purana, e veja-se também na tradução de Wilson do Vishnu Purana, volume 1, página 77. Continuação da narrativa. Criações aqui significam sempre períodos de evolução. Mahat, o intelecto ou a mente, que corresponde a Manas, situando-se o primeiro no plano cósmico e o segundo no plano humano, também se encontram aqui embaixo de Budi, ou inteligência supradivina. Por conseguinte, quando lemos no Linga Purana que a primeira criação foi a de Mahat, sendo o intelecto o primeiro a manifestar-se, devemos aplicar essa criação especificada à primeira evolução do nosso sistema e até mesmo à nossa Terra, visto que nenhuma das criações precedentes foi examinada nos Puranas, em que apenas lhe fez referência acidental, uma que outra vez. Esta criação dos primeiros imortais, ou Devasarga, foi a última da série, e tem uma significação universal. Refere-se não especialmente ao nosso Mavantara, mas à evolução em geral, que principia sempre da mesma maneira, mostrando assim que diz respeito a vários e distintos kalpas. Pois se diz que, no fim do último kalpa, Padma, Brahma despertou após sua noite de sono e viu o universo vazio. Acrescenta-se que Brahma, recomeçando de novo as 7 criações, no período secundário da evolução, repete as 3 primeiras no plano objetivo. Item número 4. A quarta criação. A criação Mukhiya, ou primária, porque é a primeira da série de 4. Nem a expressão corpos inanimados, nem a de coisas imóveis que Wilson emprega,
em sua tradução, dão uma ideia correta dos termos sânscritos usados. Não é somente a filosofia esotérica que repele a ideia de átomos inorgânicos. Também o faz o hinduísmo ortodoxo. E o próprio Wilson escreve: todos os sistemas hindus consideram os corpos vegetais dotados de vida. Observação número 34. Registrado em Trabalhos Coletados, volume 3, página 381. Continuação da narrativa. A palavra Sharanshara. Observação número 35. Sharanshara compõe-se de Shara, móvel, e Ashara, imóvel. Continuação da narrativa. Ou o sinônimo Istavara e Jangama estão, portanto, incorretamente traduzidos por seres animados e inanimados, seres sencientes e inconscientes, ou conscientes e inconscientes, etc. Móveis e fixos seria a melhor tradução, pois que se atribui alma às árvores. Mukriya é a criação, ou mais propriamente, a evolução orgânica do reino vegetal. Nesse período secundário, os 3 graus dos reinos elementais ou rudimentares são desenvolvidos neste mundo e correspondem à ordem inversa, as 3 criações prakríticas, durante o período primário da atividade de Brahma. Assim como naquele período, segundo as palavras do Vishnu Purana, a primeira criação foi a de Mahat, ou o intelecto. A segunda foi a dos princípios rudimentares, Tanmantras. A terceira, a criação dos sentidos, Aindriyakas. Observação número 36, registrado no volume 1, página 74. Continuação da narrativa. Assim, durante este período, a ordem das forças elementais é o primeiro, os centros de força nascentes, intelectuais e físicas. O segundo, os princípios rudimentares, a força nervosa, por assim dizer. A terceira, a percepção nascente do conhecimento interior, que é o Mahat dos reinos inferiores, e está especialmente desenvolvida na terceira ordem dos elementais, e estes sucede o reino objetivo dos minerais, no qual essa percepção está de todo latente para vir novamente a desenvolver-se nas plantas. A criação Mukriya é, pois, o ponto central entre os 3 reinos inferiores e os 3 superiores, o que representa os 7 reinos esotéricos do cosmos e da Terra. Item número 5. A quinta criação. A criação. Observação número 37. O professor Wilson traduz como se os animais fossem mais elevados na escala de criação que as divindades ou os anjos, embora a verdade no tocante aos devas seja revelada mais adiante. Esta criação, diz o texto, é ao mesmo tempo primária, prakrita, e secundária, vaikrita. É secundária no que respeita à origem dos deuses nascidos de Brahma, o criador pessoal antropomórfico de nosso universo material, e primária em relação a Rudra, que é o produto imediato do primeiro princípio. O termo Rudra
não é apenas um título de Shiva, mas compreende também os agentes da criação, os anjos e os homens, como mais adiante veremos. Fim da observação número 37. Continuação da narrativa. A criação Tiriyakisrotas ou Tairiyagioiá dos animais sagrados, que na Terra corresponde exclusivamente à criação dos animais mudos. O que se entende por animais na criação primária é o germe da consciência de desperta ou da percepção do conhecimento interior, que se pode observar vagamente em algumas plantas sensitivas da terra e mais distintamente da Monera protista. Observação número 38. Nem planta nem animal, mas uma existência que participa dos dois. Continuação da narrativa. Em nosso globo, durante a primeira ronda, a criação animal precede a do homem, ao passo que, em nossa quarta ronda, os mamíferos evolucionam do homem, no plano físico. Na primeira ronda, os átomos animais são atraídos pela coesão e tomam a forma humana física. Mas, na quarta ronda, ocorre o contrário, de acordo com as condições magnéticas desenvolvidas durante a vida. E isto é a metempsicose. Observação número 39. Registrado no artigo Os 5 anos da Teosofia, na página 276. Mônada mineral. Continuação da narrativa. Esta quinta fase da evolução, chamada esotericamente criação, pode considerar-se tanto no período primário como no secundário como sendo num espiritual e cósmico e no outro material e terrestre. É a arquibiose ou origem da vida. Origem, bem entendido, tão só no que concerne à manifestação da vida em todos os 7 planos. É durante este período da evolução que o movimento absolutamente eterno e universal, ou vibração, aquilo que na linguagem esotérica se chama o grande sopro, se diferencia para tornar-se o átomo primordial, o primeiro manifestado. Às medidas que as ciências químicas e físicas progridem, este axioma oculto encontra cada vez mais confirmação no mundo do saber. A hipótese científica, segundo a qual os elementos mais simples da matéria são idênticos em sua natureza e só diferem uns dos outros em virtude de variar a distribuição dos átomos na molécula ou partícula de substância, ou por causa dos modos de suas vibrações atômicas, vai ganhando terreno todos os dias. Assim, da mesma forma que a diferenciação do germe primordial da vida deve preceder a evolução do Dayan Kohan, do terceiro grupo, ou hierarquia dos seres na criação primária, antes que estes deuses possam revestir-se sua primeira forma etérea, Rupa. Também, e pela mesma razão, a criação animal deve preceder o homem divino sobre a terra. Eis aí a razão por que vemos nos Puranas que a quinta criação, ou Tairiyagioiá, foi a dos animais. Item número 6. A sexta criação. A criação Urdhvasrotas, ou a das divindades.
Mas estas divindades são apenas os protótipos da primeira raça, os pais de sua progenie, de ossos brandos, nascida da mente. São aqueles os quais envolveram os nascidos do suor, expressão que será explicada nos volumes 3 e 4. Os seres criados, esclarece o Vishnu Purana, embora venham a ser destruídos em suas formas individuais nos períodos de dissolução, sendo influenciados pelos atos bons ou maus de suas existências anteriores, jamais ficam isentos de suas consequências. E quando Brahma reproduz o mundo, são eles os filhos de sua vontade. Concentrando a mente em si mesmo pela vontade do yoga, Brahma cria as 4 ordens de seres dominados, deuses, demônios, progenitores e homens. Progenitores significa os protótipos e os evolucionadores da primeira raça raiz de homens. Tais progenitores são os Pitris e estão divididos em 7 classes. Na mitologia exotérica, figuram como nascidos do flanco de Brahma, como Eva da costela de Adão. Após a 6ª criação, e para encerrar a criação geral, vem finalmente a 7ª. Item número 7. A 7ª criação. A evolução dos seres Arvaksrotas, que foi a do homem. A 8ª criação, a que se tem feito referência, não é absolutamente uma criação, é um véu, pois diz respeito a um processo puramente mental ao conhecimento da 9ª criação, que por sua vez é um efeito que se manifesta durante a criação secundária, do que foi uma criação durante a criação primária. Prakrita. Observação número 40. Estas noções, observa o professor Wilson sobre o nascimento de Ruda e dos santos, parecem ter sido importadas dos Shaivas e ineptamente enxertadas no sistema Vaishnava. Antes de aventurar semelhante hipótese, teria sido conveniente consultar o significado esotérico. Fim da observação número 40. Continuação da narrativa. A 8ª, chamada Anugrava, a criação Pratyayasarga, ou intelectual dos Sankhya's. Observação número 41. Veja-se Sankhya Karika no volume 46, página 146. Continuação da narrativa. Essa é a criação da qual temos uma noção em seu aspecto esotérico, ou a qual damos um consentimento intelectual, anugraba, por oposição à criação orgânica. É a percepção correta de nossas relações com toda a série de deuses, e principalmente das que temos com os Kumaras, a suposta 9ª criação, que é a realidade, é um aspecto ou um reflexo da 6ª em nosso Manvantara, o Vaivasvata. Há uma 9ª criação, a criação Kumara, que é ao mesmo tempo primária e secundária, diz o Vishnu Purana, ao mais antigo dos textos do gênero. Observação número 42. Parashara.
O Rishi védico, que recebeu o Vishnu Purana de Pulastya e o ensinou a Maitreya, é situado pelos orientalistas em diversas épocas. Observa-se judiciosamente o hindu clássico dicionário, que as especulações a respeito da era em que ele viveu divergem muito de 675 anos antes de Cristo a 1391 anos antes de Cristo, e não podem merecer confiança perfeitamente, mas essas datas não são menos dignas de fé que qualquer das outras indicadas pelos sancritistas, tão famosos pela sua imaginação fantasiosa e arbitrária. Fim da observação número 42. Continuação da narrativa. Segundo explica um texto esotérico, segue o trecho. Os Kumaras são os Dayanis, imediatamente derivados do princípio supremo, que reaparecem durante o período de Vaivasvata, Manu, para o progresso da humanidade. Fim do trecho. Observação número 43. Podem, sem dúvida, assinalar uma criação especial ou extra, pois são eles que, encarnando-se nos invólucros não conscientes das duas primeiras raças raízes e em uma grande parte da terceira raça raiz, criam, por assim dizer, uma nova raça, a dos homens pensadores, divinos, conscientes de si mesmos. Fim da observação número 43. Continuação da narrativa. O tradutor do Vishnu Purana o confirma observando esses sábios. Vivem tanto no tempo quanto Brahma, e somente são criados por ele no primeiro Kalpa, conquanto o seu nascimento seja muitas vezes situado erroneamente no Kalpa Varaha, secundário, ou Padma. Os Kumaras são, assim, esotericamente, a criação de Rudra, ou Nila Lohita, uma das formas de Shiva, por Brahma, e de certos outros filhos nascidos da mente de Brahma. No ensinamento esotérico, porém, são os primogênitos do verdadeiro eu espiritual no homem físico, os Prajapats superiores, enquanto que os Pitris, ou Prajapats inferiores, não são mais que os pais do modelo ou tipo de sua forma física, feito à imagem deles. 4, e às vezes 5, são livremente mencionados nos textos esotéricos, sendo secretos 3 dos Kumaras. Os 4 Kumaras são os filhos nascidos da mente de Brahma. Há quem indique 7. Observação número 44. Registrado no Dicionário Clássico Hindu. Continuação da narrativa. Todos estes 7 Vaidhyatras, nome patronímico dos Kumaras, os filhos do Fazedor, são mencionados e descritos no Sankaya Karika, de Ishvara Krishna, e no comentário de Gaudapachacharya para Guru de Shankaracharya, que lhe é anexo. Ali se discute a natureza dos Kumaras, embora evitando mencionar por seus nomes todos os 7 Kumaras, chamando-os apenas os 7 filhos de Brahma, o que efetivamente são, pois
foram criados por Brahma em Rudra. A lista dos nomes que se faz constar é a seguinte: Sanaka, Sanandana, Sanantana, Kapila, Ridu e Pachansrika. Observação número 45. A lista atual é Sanaka, Sanandana, Sabatana, Asuri, Kapila, Borhu e Pachasrika. Veja-se o comentário de Gaudapada no volume 1. Continuação da narrativa. Mas todos estes também são todos máscaras. Os 4 exotéricos são Samatu Kumara, Sananda, Sanaka e Sanantana. E os 3 esotéricos, Sana, Kapila e Sanatisujata. Chamamos especialmente a atenção para esta classe de Dayan Korans, por ser aqui que se encontra o mistério da geração e da hereditariedade, de que demos um resumo no comentário da estância número 7. Ao tratar dos 4 ordens de seres evangélicos, os volumes 3 e 4 explicarão sua posição na hierarquia divina. Vejamos, porém, o que dizem sobre eles os textos esotéricos. Dizem muito pouco, e para quem não consegue ler nas entrelinhas nada, é necessário recorrer a outros Puranas, para que se tenha a explicação do termo. Observa Wilson, que nem por um instante suspeita encontrar-se em presença dos anjos das trevas, o grande inimigo mítico de sua igreja. Limita-se, portanto, a esclarecer que aquelas divindades, negando-se a procriar e rebelando-se deste modo contra Brahma, permaneceram como está implícito no nome da primeira delas, Sanati Kumara, sempre adolescentes. Kumaras, isto é, puras e inocentes, o que levou a dar-se o nome de Kaumara, à sua criação. Os Puranas, contudo, podem trazer-nos mais um pouco de luz, permanecendo sempre tal como nasceu, ele é por isso chamado adolescente, sendo seu nome conhecido como Sanat Kumara. Observação número 46. Registrado no Linga Purana, na seção anterior, capítulo 70, página 174. Continuação da narrativa. Nos Shaiva Puranas, os Kumaras são descritos sempre como yogins. O Kurma Purana, depois de enumerá-los, diz o seguinte: aqueles 5, ó Brahmanes, que lograram imunidade completa contra as paixões, eram yogins. São 5, porque 2 dos Kumaras sucumbem. Tão pouco fiéis são algumas traduções dos orientalistas, que na tradução francesa do Harivansha se lê o seguinte: os 7 Prajapats, Rudra, Skanda, seu filho, e Sanat Kumara puseram-se a criar seres. O original, porém, segundo mostra Wilson, reza o seguinte: estes 7 criaram progenie, e assim o fez Rudra, mas Skanda e Satkumara, refreando o seu poder, obtiveram-se de criar. As 4 ordens de seres
são por vezes consideradas como referindo-se a Ambi-Ramsi, palavra que Wilson traduz por águas literalmente, e acredita que é termo místico. Sem dúvida que o é. Vê-se, porém, que ele não pode compreender o verdadeiro sentido esotérico. As águas e a água são o símbolo do Akasha, o oceano primordial do espaço, sobre o qual Narayana, o espírito nascido de si mesmo, se move apoiando-se no que é a sua progenie. Observação número 47. Veja-se no livro Manu, volume 1, página 10. Continuação da narrativa. A água é o corpo de Nara. Foi assim que ouvimos explicar o nome da água. Porque Brahma repousa sobre a água e é chamado Narayana. Observação número 48. Veja-se no livro Linga, Vayu e Markandeya Puranas, de Wilson, no volume 1, páginas 56 e 57. Continuação da narrativa. O puro Purusha criou as águas puras. A água é ao mesmo tempo o terceiro princípio do cosmos material e o terceiro do reino espiritual. O espírito do fogo, da chama, do Akasha, do éter, da água, do ar, da terra, são os princípios cósmicos siderais, psíquicos, espirituais e místicos eminentemente ocultos em cada plano do ser. Deuses, demônios, pitris e homens são as 4 ordens de seres a que se aplica o termo Ambi-Ramsi, por serem todos o produto das águas misticamente, do oceano acástico e do terceiro princípio da natureza. Nos Vedas é um sinônimo de deuses. Os pitris e os homens na terra são as transformações ou renascimento de deuses e demônios, espíritos, de um plano superior. A água, em outro sentido, é o princípio feminino. Vênus, Afrodite, é a personificação do mar e a mãe do deus do amor, a geradora de todos os deuses, do mesmo modo que a Virgem Maria dos cristãos é Mare, o mar, a mãe do Deus ocidental do amor, da compaixão e da caridade. Se o estudante da filosofia esotérica refletir maduramente sobre este assunto, verá sem dúvida quão sugestivo é o termo Ambi-Ramsi em suas múltiplas relações com a Virgem do Céu, com a Virgem Celestial dos alquimistas e até com as águas da graça dos batistas modernos. Entre todas as 7 grandes divisões dos Dayan Korans, não há nenhuma que se relacione mais com a humanidade do que a dos Kumaras. Mal avisados são os teólogos cristãos, rebaixaram-nos à categoria de anjos caídos, chamando-os hoje Satã e demônios, pois entre esses moradores celestes que se recusam a criar, ocupa um lugar dos mais preeminentes o arcanjo Miguel, o maior santo e patrono das igrejas orientais e ocidentais, quer sob o seu nome de São Miguel, ou quer sob o de seu sósia terrestre, o São Jorge, que vence o dragão. Observação número 49. Veja-se no volume 3 da parte 1 da instância 9, nos comentários. Continuação da narrativa. Os Kumaras
Os filhos nascidos da mente de Brahma Rudra ou Shiva, em linguagem mística, o terrível e implacável destruidor das paixões humanas e dos sentidos físicos, que sempre entravam o desenvolvimento das percepções espirituais superiores e o crescimento do homem interno e eterno, são a progenie de Shiva, o Mahayogi, o grande patrono de todos os yogis e místicos da Índia. Shiva Rudra é o destruidor, como Vishnu o é conservador. Ambos são os regeneradores, tanto da natureza espiritual como da natureza física. Para viver como planta, deve morrer a semente. Para o homem viver como entidade consciente na eternidade, suas paixões e sentidos devem perecer antes do seu corpo. A sentença viver é morrer, e morrer é viver. Tem sido muito mal compreendida no Ocidente. Shiva, o destruidor, é o criador e salvador do homem espiritual, é o bom jardineiro da natureza. Procede a monda das plantas humanas e cósmicas e mata as paixões do homem físico para fazer com que vivam as percepções do homem espiritual. Os Kumaras são, pois, os ascetas virgens, que se negam a criar o ser material homem. É fácil imaginar como se relacionam diretamente com o arcanjo cristão Miguel, o adversário virgem do dragão Apófis, do qual são vítimas todas as almas que se acham muito debilmente unidas ao seu espírito imortal. O anjo, que, como o indicam os gnósticos, se recusou a criar, tal qual o fizeram os Kumaras. Porventura este anjo protetor dos judeus não preside a Saturno, Shiva ou Rudra, ou ao Sabat, o dia de Saturno? Não o descrevem como sendo da mesma essência que o seu pai Saturno, e que não o chamam filho do tempo, Cronos ou Kala, uma das formas de Brahma, Vishnu e Shiva? E o velho templo dos gregos, com sua foice e sua ampulheta, não é por acaso idêntico ao ancião dos dias dos cabalistas, aquele ancião que se identifica com o ancião dos dias hindu, Brahma em sua forma trina, que também tem o nome de Sanat, e o velho? Todos os Kumaras trazem o prefixo de Sanat ou Sana. Observação número 50. Sanat, um epiteto de Brahma. Continuação da narrativa. E Shanaishara é Saturno, o planeta Shani, o rei Saturno, cujo sectário no Egito era Thoth Hermes, o primeiro. São eles, portanto, identificados com o deus Shiva e com o planeta, os quais, por sua vez, são os protótipos de Saturno, que por outro não é senão Bel, Baal, Shiva e Jeová Sabaoth. E o anjo da face, de quem Miguel é aquele que é como Deus. Ele, Miguel, é o protetor e anjo da guarda dos judeus, como nos diz Daniel. Observação número 51. Veja-se no capítulo 7, item número 1. Continuação da narrativa. E antes que os Kumaras fossem degradados por aqueles que até lhes ignoravam o nome,
a categoria de demônios e anjos caídos, os ofitas gregos, os predecessores e precursores com tendências ocultas da Igreja Católica Romana, depois da cisão e separação da Igreja grega primitiva, já haviam identificado Miguel com o seu Ophiomorphos, o espírito rebelde e adversário. Isso não significa outra coisa senão o aspecto inverso, simbolicamente, de Ophis, a sabedoria divina ou Christus. No Talmud, Miguel é o príncipe da água e o chefe dos 7 espíritos, pela mesma razão que um de seus numerosos protótipos, Sanat Sujata, o chefe dos Kumaras, é chamado Ambi-Ramsi, as águas, segundo o comentário do Vishnu Purana. Mas por quê? Porque as águas representam outro nome do grande abismo, as águas primordiais do espaço, ou o caos, e também significa a mãe, Amba, que quer dizer Adit e Akasha, a Virgem Mãe Celestial do universo visível. Aliás, as águas do dilúvio são ainda chamadas o Grande Dragão ou Ophis, Ophiomorphos. No volume 3, trataremos dos Rudras, em seu caráter setenário de espíritos do fogo. No simbolismo relacionado com as estâncias, ali também examinaremos a cruz 3 mais 4, sob suas formas primitivas e ulteriores, e empregaremos como meio de comparação os números pitagóricos juntamente com as metrologias hebraicas. A imensa importância do número 7 será deste modo posta em evidência como número fundamental da natureza. Considerá-lo-emos do ponto de vista dos Vedas e das escrituras caldeias, tal como existiu no Egito milhares de anos antes de Jesus Cristo, e segundo se acha interpretado nos anais gnósticos, mostraremos que sua importância como número fundamental foi reconhecida pela ciência física, e nos esforçaremos em provar que a importância atribuída ao número 7 durante toda a antiguidade não se devia à imaginação fantasiosa de sacerdotes incultos, mas a um profundo conhecimento da lei natural. Fim da 13ª sessão.